Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à audição da petição contra o ódio e a agressão gratuita na internet, nos termos do disposto no artigo no número 1 do artigo 21 da Lei de Exercício do Direito de Petição. Cumprimento a primeira subscritora Cristina Maria Jorge Ferreira. Cumprimento também a pessoa que o acompanha, Rui Couceiro. Relembro que a nossa grelha de tempos estabelece que terão os peticionários 10 minutos para a apresentação da petição e das questões que entenderem pertinentes. Os grupos parlamentares terão 4 minutos e a Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Isabel Moreira, terá até 6 minutos também para a sua intervenção, no fim do qual terão novamente 10 minutos para responderem às questões ou às reflexões que os senhores deputados entenderam colocar. Nesse sentido, tenho a palavra a primeira subscritora, Cristina Ferreira. Tem a palavra. Antes de mais, boa tarde a todos e agradecer-vos o facto de darmos continuidade àquilo que eu pretendi desde o primeiro minuto e parte do lançamento de um livro fruto da minha experiência pessoal em relação às redes sociais e à forma como hoje em dia elas se encontram e por isso mesmo, e pela necessidade que eu acho que existe de debate e de regulação de um território que considero ainda sem lei, ter lançado esta petição que, como sabem, chegou aos 50 mil subscritores, o próprio livro vendeu cerca de 30 mil exemplares, todos os direitos foram entregues a uma associação de combate ao cyberbullying e essa mesma associação a nível escolar o que tem promovido é uma série de workshops para que essas mesmas pessoas que frequentam e jovens que frequentam os workshops tenham uma capacidade de defesa em relação àquilo que hoje em dia as redes sociais podem provocar. Neste mesmo livro houve a integração de vários textos de algumas figuras das mais diversas áreas, da sociologia, à psicologia, à psiquiatria e até à filosofia, para que elas próprias tivessem aqui o testemunho em relação àquilo que sentem que hoje em dia a difamação e os discursos de ódio podem provocar a quem usa as redes sociais. É um território que já existe e com o qual nós somos a geração que estamos a aprender a lidar com as novas tecnologias e por isso mesmo acho que já passou tempo suficiente para nós podermos observar e analisar aquilo que tem acontecido. E embora, como é do vosso conhecimento, eu seja uma figura pública, deixem-me dizer-vos que eu acho que este debate não se enquadra no registro da figura pública per si, mas sim pelo facto de todos nós, enquanto consumidores de redes sociais, sermos figuras públicas a partir do momento em que abrimos essa mesma rede e estamos sujeitos a que outro, que não nos conhece de lado nenhum a não ser desse meio, nos possa, de alguma forma, injuriar, difamar e corromper aqui alguns dos direitos que estão garantidos, achamos nós, não só pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, mas também pela nossa Constituição da República Portuguesa. E por isso mesmo eu acho que é preciso esse debate, é preciso, e acho eu, a regulação da própria internet, e nós vinhamos a falar aqui antes de chegarmos e a tentarmos perceber se há algum país, por exemplo, já há alguma normativa para que haja uma necessidade de identificação na abertura de uma conta de uma rede social, e eu acho que esse debate poderia ser aberto. Sabemos que não depende só de nós e que essa teria que ser uma discussão a nível mundial, mas eu acho que isso permitiria que qualquer pessoa que a partir do momento em que abre uma rede social, que saiba que há uma identificação associada a essa mesma rede social, se sentiria logo à partida mais comprometida com aquilo que pudesse vir a dizer ou não nas redes sociais, mas acima de tudo e de uma forma mais fácil, eu acho que deveria ser pensada uma entidade reguladora das redes sociais, no mínimo, para que as pessoas de alguma forma pudessem ter um local onde se pudessem dirigir caso se sentissem ameaçadas, difamadas, injuriadas, o que quer que seja, através dos outros nessas mesmas redes sociais. Como nós sabemos, há essa entidade reguladora da comunicação social, que é uma entidade que, a meu ver, não tem para já qualquer atividade na regulação das redes sociais, nem muito dos sites que, de alguma forma, alguns deles que pretendem ser noticiosos e sabemos muito bem que não são e que continuam a comprometer todas as leis do jornalismo, tentando fazer com os seus títulos notícias insidiosas, e aqui eu já estou na minha vertente de figura pública que sou avisada nessas mesmas notícias, mas o que é certo é que quando nós olhamos para as mesmas caixas de comentários de
alguns desses mesmos sites, percebemos é que as pessoas que lá estão a deixar os seus comentários, muitas delas iletradas, não nos podemos esquecer daquilo que é o nosso país e da forma como hoje em dia há muitas pessoas que têm acesso a redes sociais que não têm uma capacidade total de discernimento de perceber o que é que de alguma forma está a ser dito e pela forma como está a ser escrito nesses mesmos sites e, portanto, a meu ver, é preciso uma proteção de cidadania dessas pessoas, é preciso uma proteção individual dessas mesmas pessoas e de nós próprios. Isto porquê? Porque até na voz dos mesmos psicólogos, as redes sociais só refletem, e vou aqui ao Júlio Machado Vaz, de facto as redes sociais refletem os nossos comportamentos fora das redes sociais, nós somos naturalmente assim. O que é que acontece aqui? É que as redes sociais são um espaço de sociabilização hoje em dia que nos permitem crescer e, sendo um espaço de sociabilização, ele de alguma forma tem que garantir que as pessoas que nele estão permitam fazê-lo cumprindo os valores da sociedade que nós consideramos essenciais. E isso passa pelo facto da empatia ser uma das principais formas de nós conseguirmos com que os mais novos, e não só, parece que estamos só a falar para os mais novos, mas eu acho que temos que ter em conta aqui a fragilidade, e tanto se fala na saúde mental hoje em dia, na fragilidade e nas consequências que este tipo de utilização das redes sociais pode vir a ter em cada um de nós. Não há estudos ainda com a capacidade de nós percebermos que influência é que isto vai ter nas futuras gerações e na sociedade em si, portanto eu acho mesmo que cabe-nos a nós, que somos de alguma forma vozes nesta sociedade, lançarmos esse debate e tentarmos permitir junto de especialistas esta necessidade de regulamentação, ou pelo menos que haja alguém que possa supervisionar para já, nesta primeira instância, aquilo que é dito e escrito nas redes sociais. De que maneira é que isso poderia ser feito? Aí eu acho que é a vossa discussão que deve existir e que de alguma forma deve ser olhada, por percebermos que até já a nível mundial há alguns políticos de grande nome que tiveram as suas contas interditas pelo facto de dizerem coisas que se achavam nocivas para o entendimento mundial a nível de cada um daqueles que conseguem ter acesso às redes sociais. Portanto, acho que é, acima de tudo, uma questão de cidadania, primeiro, de proteção dos cidadãos e também de uma tentativa de evoluirmos na sociedade com pessoas que saibam aquilo que estão a fazer, de que maneira é que podem contribuir para que os seus filhos, os seus familiares possam crescer de uma forma saudável nesta mesma sociedade e como não há ainda lei que de alguma forma regulamente tudo isso, isso possa existir. Eu só para vocês terem uma noção, e não sei se algum teve a oportunidade de passar pelo livro, o livro não é mais do que um compêndio de alguns dos comentários que me foram dirigidos durante um período da minha vida, que foi há cerca de 2 anos. Só que estes comentários podem ser encontrados em qualquer caixa de comentários relacionados com qualquer outra pessoa ou até mesmo relacionados com pessoas que consideramos anónimas, que não têm uma exposição pública. E eu tenho aqui um primeiro, e peço desculpa pelas palavras que vou utilizar, mas vou ter mesmo que reproduzir esse mesmo comentário, que dizia isto: és uma grande vaca, achas-te tão importante que de importante não tens nada, és uma supérflua, o dinheiro subiu-te à cabeça, vai, mas é para casa tomar conta do teu filho, aprende a cozinhar e a passar a ferro, sua vaca presunçosa, e isto é apenas um dos comentários. Todas as centenas de comentários que aqui estão são dentro desta base. E se olharmos para muitas caixas de comentários que hoje em dia estão à nossa disposição, de forma livre e aberta, este tipo de comentários existe. A minha questão é, se isto acontecesse fora das redes sociais, o que é que aconteceria? De que forma é que estas pessoas se poderiam queixar? E se o podem fazer fora, porque eu posso, de alguma forma, tentar que essa pessoa seja condenada, eu também tenho que condenar as pessoas que estão nas redes sociais, porque há um sentimento de impunidade, de que eu posso dizer, eu posso ofender, eu posso utilizar as palavras, e a confusão de liberdade de opinião com liberdade de agressão
tem que ser, de alguma forma, desmistificada, para além daquilo que eu considero ser uma deformação das novas, e uso aqui o de relacionado com a formação das novas gerações, que a nível escolar e a nível político deve merecer, acho eu, a vossa atenção. Não sei se o Rui quer acrescentar alguma coisa. Não, eu acrescentaria... Peço só que vá monitorizando o tempo ali com alguma flexibilidade. Sim, não, eu só quero fazer um sublinhado porque me parece absolutamente fundamental salientarmos que uma figura pública como a Cristina Ferreira ter tido a coragem de se expor desta forma, embora isto seja informação pública, mas ter a coragem de demonstrar, por um lado, aquilo que todos nós sentimos quando somos agredidos e, portanto, dar um passo em direção a uma demonstração de uma certa fragilidade, que é sentir, ok, eu também sinto isto, não é? Dizer eu também sinto isto, parece-me absolutamente fundamental para encabeçar um movimento que é premente, que é absolutamente necessário, que é o tal movimento de regulação, primeiro de discussão, com vista à regulação de um território sem lei, e eu acho que isto deve ser encarado por esta Comissão e por quem puder ter intervenção legislativa neste contexto, como uma atitude relevante e que merece, de facto, atenção. Sobretudo é isto que quero salientar. Muito obrigado. Obrigado também pelo vosso esforço de síntese. Sabemos que o relógio aqui é sempre impressionante. Tem agora a palavra pelo Partido Socialista a Sra. Deputada Isabel Moreira, também relatora desta petição, e por isso tem até 6 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria agradecer à Cristina Ferreira e, desculpe, ao Rui Roceiro pela vinda aqui e queria salientar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a importância de se trazer à tona este assunto, que é, de facto, alvo muitas vezes de debate na Assembleia da República, mas uma pessoa com dimensão pública tem uma capacidade de trazer um awareness para esta questão diferente de um cidadão comum. Eu queria começar por dizer que é evidente que a honra, a dignidade, a intimidade são direitos fundamentais protegidos constitucionalmente e, portanto, é evidente que a liberdade de expressão, como qualquer outra liberdade ou como qualquer direito fundamental, tem limites e, portanto, não há uma liberdade infinita para ofender, para denegrir e, portanto, isso está claro, desde logo, no Código Penal. Portanto, quando nós dizemos que não há cobertura nenhuma relativamente a este tipo de discurso, porque há o discurso de ódio, o ciberbullying, e por vezes já aqui há uma fronteira que se deve fazer, não é verdade que não haja nenhuma cobertura legal, isto é, não há nenhum crime que se chame discurso de ódio ou ciberbullying, mas é verdade que quando nós falamos em tipificações legais como a difamação ou a injúria, entre outras, essas ou a devassa da vida privada, ou a coação, ou a perseguição, ou a perturbação da vida privada, são crimes previstos no Código Penal que podem ser praticados na internet. Portanto, o facto de serem praticados numa caixa de comentários não significa que deixem de ser crimes. A questão está em saber se vale a pena ter um crime autónomo que se chame ciberbullying, mas isso não significa que cada comportamento em si, quando se ataca um determinado bem jurídico que já é protegido constitucionalmente e que tem tutela penal, não seja crime e que não tenha tutela penal. Isto para dizer que tem tutela penal. Por outro lado, há uma lei que, entretanto, foi aprovada e daí também o timing na elaboração do relatório, que foi a Carta dos Direitos Fundamentais na Era Digital, que, entretanto, já foi aprovada e eu achei que era importante ter também este instrumento para juntar esta discussão que é fundamental, e também um encomendar de um estudo que foi feito por parte do Governo, não deste Governo, mas do anterior Governo, apesar de ser o mesmo Primeiro-Ministro, que pretendia fazer uma monitorização do discurso de ódio online. Só o anúncio do estudo sobre a monitorização do discurso de ódio online gerou muita controvérsia, porque imediatamente se pôs a questão de estaria o Governo a tentar censurar, calar, e evidentemente não é isso que está em causa. O que se pretende precisamente é estudar uma realidade nova, porque, como aqui foi dito, é diferente insultar, injuriar, caluniar,
difamar, perseguir, coagir na rua ou numa caixa de comentários, ou mesmo fora da internet, por exemplo, aqueles telefonemas anónimos contínuos, em silêncio, ameaçadores. Há várias formas, como sabemos, de bullying e de ciberbullying, e agora focando no discurso de ódio online. Sendo uma realidade nova, eu acho que é muito importante estudar, como foi encomendado, as formas de detectar, explicar como é que acontece, quais são as suas causas e, portanto, era nesse enquadramento que eu acho que é muito importante fazer esta, ainda bem que eu vejo bem ao longe, não vejo, que fazer este enquadramento, estou em 4? Este enquadramento e, sobretudo, ver a diferença que é. Aqui também foi frisado, a diferença que é o discurso de ódio online, os impactos que tem numa criança, num adolescente, numa pessoa adulta, se a pessoa adulta tem um perfil público, se não tem um perfil público. Nós sabemos, e isso já está estudado, há estudos sobre o discurso de ódio, que o que está por trás do discurso de ódio, muitas vezes são questões de valores, de educação, de problemas da própria pessoa que profere o discurso de ódio, e há aqui uma dimensão não legislativa, pensamos nós, e que não é de forma alguma penal, que é absolutamente essencial, que é uma dimensão educacional, e que começa na escola, a educação para a igualdade, para o respeito pelo outro, para o reconhecimento dos limites de cada um, da dignidade de cada pessoa, e também a literacia relativamente à internet, isto é, não só saber que injuriar é injuriar, mas também saber como é que a pessoa se pode proteger. As pessoas entram na internet numa idade muito jovem, saberem que podem bloquear a sua conta, só amigos é que entram, por aí fora. Portanto, eu diria que eu acho fundamental esta discussão, é uma realidade que muita gente sente em diferentes idades da vida e conforme o tipo de exposição que tem. Muitos de nós também a conhecemos, e do ponto de vista jurídico, eu acho importante também deixar a mensagem que não há um vazio legal, isto é, nós podemos, os crimes existem mesmo que sejam praticados online, embora eu reconheça que há aqui uma especificidade que nos obriga a novas abordagens de combate e a um estudo como esse que foi encomendado, no sentido de perceber essa realidade tão nova e tão avassaladora. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Tem agora a palavra pelo Partido Social Democrata a Sra. Deputada Sofia Matos. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Coordenador, todas as senhoras deputadas, os nossos colaboradores, aos nossos peticionários, um cumprimento muito especial. Eu estava a ouvir a Cristina e a lembrar-me, permite-me tratá-la desta forma, porque entra nas nossas casas todos os dias, é como se já conhecêssemos, mas eu estava a ouvi-la e, enfim, isto não é tão relevante para a questão, mas por acaso a Cristina trata-se de uma figura pública, como várias vezes aqui referiu, mas este é um problema que a todos nos diz respeito, naturalmente. E, enquanto estava a ouvi-la, lembrava-me de algumas mensagens que eu própria e nós todos recebemos nas nossas caixas de correio. E as expressões que aí citou não são muito diferentes daquelas que também nos endereçam várias vezes. Naturalmente que, por não termos a notabilidade de que usufrui, ou nem tanto às vezes é um usufruto, a Cristina, podemos não estar tão sujeitos a este tipo de circunstâncias, mas quero também solidarizar-me consigo e com todos os peticionários pela iniciativa, pelo impulso, mas também dizer-lhe que o Parlamento está consciente de que, de facto, há aqui alguma coisa que não está a funcionar. Devo concordar com a minha colega deputada do Partido Socialista quando diz que, de facto, não há um vazio legal. Isto é uma atitude, um comportamento que já merece tutela penal através da injúria, da difamação, consoante o tipo de comportamento de que estamos aqui a falar, mas de facto também devo admitir que hoje em dia, na era digital, tudo está mais rápido, tudo está mais célere, tudo é mais imediatista. E, portanto, é possível que nós tenhamos de adaptar os nossos mecanismos de proteção das vítimas, de queixa, de denúncia, àquilo que hoje são os comportamentos do dia-a-dia. Naturalmente que, bem, eu quando quero fazer uma queixa acerca de outra pessoa por injúria,
dirijo-me a uma esquadra de polícia ou à GNR, faço uma queixa e tudo demora um tempo imenso. E, às vezes, as vítimas podem não ver os seus direitos acautelados por causa dessa falta de celeridade, mas também devo admitir que os procedimentos são anacrónicos. E acho que o Parlamento pode e deve fazer a reflexão de que aqui veio nos falar, para a qual nós, efetivamente, já estamos conscientes, primeiro porque somos pessoas que também andam nestes territórios das redes sociais, mas também porque, e muito bem, por exemplo, o Partido Socialista apresentou, assim como outros partidos, recentemente, também por causa desta voracidade digital, um projeto que tem a ver com a questão dos conteúdos não consentidos na internet e da disseminação desses conteúdos e da proteção, da necessidade de proteção das vítimas, mas o que também é verdade é que muitas vezes falando, eu vou terminar, muitas vezes falando com as entidades que por exemplo, com a Google, com o Facebook, há uma dificuldade imensa em fazer a gestão e a moderação destes conteúdos. Portanto, às vezes as empresas querem fazê-lo, querem ajudar, mas precisariam de uma quantidade de recursos humanos enormes para combater este flagelo. De facto, reconheço que, embora exista já uma tutela penal aplicável e que as vítimas já o tenham, podemos tentar agilizar processos. Hoje em dia há a possibilidade de fazer denúncias online, não termos que nos dirigir a uma esquadra de polícia para o fazer, mas está limitado a determinados crimes. E, portanto, eu acho que também por aí podíamos fazer qualquer coisa e lançar mão de alguns mecanismos que estão à nossa disposição. Quero dizer-lhe que, no que a nós respeita, estamos aqui para colaborar. Agradecemos que nos seja chamada a atenção para este assunto e tudo faremos para ir ao encontro daquilo que são as vossas expectativas e, em conjunto com os outros partidos, naturalmente, que têm todo o interesse em fazê-lo. E obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Matos. Tem agora a palavra pela Iniciativa Liberal a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Sra. Deputada, tem a palavra. Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar os peticionantes, Cristina Ferreira, Rui Couceiro. Saudar especialmente a Cristina pelo irreparável percurso e pela capacidade de comunicação e mérito que a Iniciativa Liberal e eu própria respeitamos. Dizer que, como escreveu e que também já foi dito anteriormente, a nossa Constituição consagra vários direitos, nomeadamente o direito ao bom nome, à reputação, à reserva da intimidade da vida privada, mas também temos de sublinhar que, apesar disto, também consagra o direito à liberdade de expressão. A nossa posição relativamente à liberdade de expressão é de uma defesa intransigente, sem qualquer ambiguidade. Aliás, até me posso arriscar que somos o partido que mais defende nesta casa, provavelmente, a liberdade de expressão. Fomos os primeiros a insurgir-nos a quando da discussão do artigo 6º da Carta dos Direitos Humanos na Era Digital, que abria portas a mecanismos de policiamento que são controlados pelo Estado e, por isso, foi uma batalha que acabamos por vencer, mas que, obviamente, merece a sua discussão. Somos naturalmente solidários com as vossas preocupações, como a Sra. Deputada Sofia Matos referiu, nós também somos, no fundo, vítimas destes abusos e do que se muitas vezes escreve nas redes sociais e somos especialmente sensíveis a este tema porque tem vários impactos ao nível da saúde mental, tema ao qual também temos uma grande preocupação, temos acompanhado. Tem efeitos ao nível de bullying, especialmente quando pensamos em crianças e em jovens que são mais desprotegidos neste tema e não posso deixar de partilhar a minha experiência pessoal porque, por motivos de escolha própria, por questões de saúde mental, não porque alguma vez tenha sofrido, mas mesmo para prevenir isso, eu própria escolhi não ter Twitter, e então só tenho as redes sociais que eu quero e controlo, precisamente por achar que é um ambiente bastante tóxico e por isso mesmo achei que não o deveria ter. Mas, por outro lado, também não podemos deixar de referir que compreendemos que estas plataformas online podem, muitas vezes, potenciar uma comunicação desinibidora por parte do utilizador por estar envolto num anonimato que lhe dá uma certa segurança e para preferir não só ofensas, mas também outros insultos, especialmente quando sabe que vão ter atenção mediática.
Entendemos, obviamente, que as figuras públicas que estão sujeitas a maior presença, uma maior exposição e escrutínio têm uma esfera de proteção que é menor em relação a outros cidadãos e veem a sua vida privada a não ser acautelada como achavam que deveria ser nos termos da lei civil, mas isso não significa que se deva dar aqui uma carta branca para a lesão da própria honra. Como também já foi dito pelas outras deputadas, a nossa legislação penal já prevê a proteção deste tipo de comportamentos através do crime de injúrias e difamação e sendo as liberdades individuais um tema que nos é bastante caro, temos algumas dúvidas em relação à regulamentação de plataformas online, tal como foi sugerida, porque o que nos causa aqui algum senão é a regulação ser monopolizada pelo Estado e que não respeite mecanismos concorrenciais. Aproveitamos também para sublinhar que o Tribunal de Justiça da União Europeia, num acórdão recente, alertou alerta contra a utilização de ferramentas de reconhecimento e de filtragem automáticos que condicionem o direito à liberdade de expressão e de informação dos utilizadores de serviços de partilha de conteúdos em linha, e nós revemos-nos nesta jurisprudência. Por isso, quando se refere à regulamentação, tendo em vista um mecanismo ou uma regulação em concretos, segundo percebi, e embora deixe a disponibilidade deste Parlamento de continuar a debater e a encontrar soluções concretas, seria uma criação de uma entidade reguladora para as redes sociais, a identificação dos utilizadores nas redes sociais ou ainda uma proteção de cidadania individual. Vou mesmo concluir. Portanto, a proposta concreta prende-se com uma regulação, mas parece-nos também importante que este debate continue no Parlamento e encontra-se aqui um equilíbrio entre aquela que é a regulação e a liberdade de expressão que deverá sempre ter que existir. Agradecer por nos trazer este tema tão importante e dizer que a Iniciativa Liberal estará sempre disponível a continuar este debate e para encontrar as soluções concretas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Tem agora novamente a palavra a primeira subscritora Cristina Ferreira ou o Rui Conceiro, como entenderem gerir os 10 minutos que têm para uma segunda intervenção. Tem a palavra Cristina Ferreira. Muito bem. Agradeço a todos a forma como receberam então e explicaram aqui do vosso lado aquilo que está a ser feito. Em nenhum momento nós quisemos dizer que há um vazio legal em relação aos crimes de injúria e difamação. Como sabemos, eles estão consagrados na Constituição. Achamos é que eles não estão a ser aplicados da forma mais concreta nas redes sociais e a tal tipificação do crime poderia vir aqui ajudar, porque sabemos que a nível de percepção, quando se dá nome a alguma coisa, ela passa a fazer parte da vida de cada um. E, portanto, se anunciarmos um tipo de crime que está associado a esta difamação na internet, possivelmente a pessoa para um bocadinho mais para pensar espera, se calhar já há aqui agora um novo olhar sobre este tipo de crime e eu já não posso dizer exatamente aquilo que pretendia. Óbvio que a liberdade de expressão é também, por nós, um direito inviolável, sendo que é preciso distinguir aquilo que é a liberdade de expressão da tal liberdade de agressão e é nessa confusão que uma entidade reguladora poderia vir aqui, de alguma forma, balizar aquilo que é a liberdade de expressão daquilo que é a agressão que é feita diariamente. Fico muito feliz que os estudos já estejam a ser encomendados e que, de alguma forma, embora eu saiba que vocês estão todos muito atentos e que é óbvio, esta discussão já exista dentro dos vossos grupos parlamentares e dentro da própria Assembleia, eu acho é que ela não pode demorar muito mais tempo, porque os efeitos e o imediatismo, como falava, das redes sociais e que a Justiça não consegue acompanhar de forma alguma, permita com que principalmente as novas gerações, embora isto se alastre a todas as faixas etárias, possa ter aqui consequências que já não consigamos reverter num espaço curto de tempo. Daí esta minha necessidade de levantar um bocadinho o debate, de tentar que dentro das vossas profissões e dentro daquilo que vocês fazem todos os dias, possam de facto ter esta discussão de uma forma mais breve para tentarmos perceber se
há, de facto, aqui esta necessidade de tipificação de crime, de regulação, de se perceber de que forma é que nós podemos controlar tudo aquilo que existe hoje em dia na internet, e peço-vos que não deixem isto só no ramo particular, ou seja, de pessoa para pessoa, de quem comenta para quem é avisado, mas que isto se estenda também à forma como hoje em dia os sites que existem no mercado, e muitos deles com milhares de seguidores, possam de alguma forma serem regulados, às vezes até cancelados, e aí, desculpem-me, mas não deveria existir liberdade sequer de poderem estar presentes numa rede social, porque alguns deles fazem de facto um trabalho que é nada está colado àquilo que o jornalismo, e eu, só para que saibam, sou licenciada em Ciências da Comunicação, portanto a minha base é o jornalismo, e eu melhor do que ninguém sei por que regras é que se deve gerir. Por isso mesmo, espero que não acabe aqui a discussão, sei que não vai acabar e que vocês vão continuar. Acho é que deveria ser dada esta atenção mais breve e percebermos que tipo de mecanismos, até a nível escolar, e de que forma é que o Estado, a nível escolar, pode também continuar, por exemplo, o trabalho que é feito por algumas associações dentro das escolas, para que os mais jovens tenham as ferramentas para poderem discernir aquilo que são as redes sociais, aquilo que são os valores da sociedade, aquilo que os pais dizem em casa, e muitas vezes o que os pais dizem em casa é exatamente aquilo que escrevem numa rede social. E, portanto, nós, enquanto rede escolar, temos também que ter essa devida proteção, para sabemos que somos agentes na sua formação, e por isso mesmo acho, e eu tive a felicidade de ser professora durante 2 anos e, portanto, sei a forma como nós podemos contribuir para que essas mesmas crianças percebam, junto de um elemento de autoridade que é um professor, aquilo que é e pode ser dito numa rede social. Acho mesmo que a discussão é premente e que deverá ter aqui alguns avanços para que haja uma percepção pública de que estão a ser avaliados na sua liberdade de expressão, que não pode ser confundida com agressão. Eu gostava de acrescentar só algumas ideias. Desde logo porque, bom, no texto da petição nós deixámos claro que estamos cientes de que, de facto, existe legislação que salvaguarda, por um lado, a dignidade da pessoa humana, o direito inviolável à integridade moral e uma série de outras circunstâncias que, digamos, subjazem a todo este tema. A questão é que continuo a achar que há também trabalho legislativo a fazer. E refiro-me em concreto ao que disse a senhora deputada do PSD, Sofia Matos. Falou nos grandes grupos difusores de informação e no pouco expectável que possa ser que eles desejem fazer investimento no campo da regulação, e eu concordo que é pouco expectável, e por isso é que essa zona, esse território tem de ser legislado, porque o território da informação, da difusão da informação, dá dinheiro, e, portanto, o investimento é canalizado para essa dimensão. O território da regulação não vai dar dinheiro. Não cria discussão, não criando discussão, não cria page views, e não havendo page views, o negócio está comprometido. E daí que eu acho fundamental que se crie regulação a esse nível e que se obriguem os difusores de informação a regular as caixas de comentários e outro tipo de canais através dos quais as pessoas se podem manifestar, porque é aí que elas se podem manifestar violando a lei. E, portanto, isso parece-me absolutamente fundamental. Se isso não existir, e agora indo um pouco ao encontro do que disse a senhora deputada da Iniciativa Liberal, a solução será o quê? Nós sairmos todos das redes sociais porque o território é um território de rixa? Não me parece que seja uma solução, francamente, não é? Porque, de facto, nós sabemos que a violência existe, e por mais que queiramos, e somos todos defensores da liberdade de expressão, se essa liberdade de expressão ultrapassa os limites do razoável, e penso que terá sido por esse motivo que abandonou a rede social Twitter, ou que não quis entrar, melhor ainda, mais me ajuda, é porque reconhecemos que há um problema. E, portanto... Acima de tudo, eu acho que se tem que afastar a ideia de normalização, que eu acho que é aquilo que já está na cabeça de
de cada um dos utilizadores e até das nossas, que é, isto já é normal, fala-se de uma forma habitual do ódio nas redes sociais como se fosse algo já garantido e que não houvesse nada a fazer, porque as pessoas são assim e, portanto, é assim que vai continuar a ser, e é essa não normalização que eu pretendo e que nós pretendemos que não seja vista dessa forma e, portanto, qualquer debate, qualquer discussão, qualquer coisa que se faça mais além do que isto, vai permitir que as próprias pessoas também reflitam sobre a forma como utilizam. Algumas vão continuar a fazê-lo da mesma forma. Sabemos que é muito difícil regular um campo tão extenso com milhões de utilizadores, daí que eu acho que seria mais fácil a tal entidade reguladora que permitisse que qualquer um de nós, ao enviar o tipo de injúrias ou de comentários que lhe chegam, ter essa entidade reguladora ter logo acesso imediato àquilo que está a acontecer com aquela pessoa, que pode ser com qualquer um de nós. Portanto, deixo da vossa parte a possibilidade de continuarem a trabalhar, da minha a possibilidade de ser chamada sempre que entenderem, a poder ajudar-vos e a contribuir também para que esta discussão... Pronto, e que isso seja divulgado e tendo eu um acesso facilitado aos meios de comunicação social, o permita também difundir e fazer valer o que de melhor podemos fazer. Muito obrigado. Damos assim por concluída a audição dos subscritores da petição contra o ódio e a agressão gratuita na internet. Dar nota de que esta audição é pública e fica disponível também nos canais da Assembleia, e dar nota também que, tendo mais de 7.500 assinaturas, será ou deverá ser alvo de discussão também em plenário e, portanto, seguirá agora o seu trâmite legislativo normal. Voltaremos a discutir certamente essas questões. Está concluída a reunião. Muito obrigado.